porque o Senhor entregará a vitória nas suas mãos. Tenha fé, porque o Senhor entregará a vitória em suas mãos. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração, que está muito ligado ao capítulo de hoje. O que Deus tem para falar hoje aos nossos corações? Vamos lá? Nós vamos ver o livro de Josué. O livro de Josué, capítulo... desculpa, gente, o livro de Juízes. Eu estou ali em Josué ainda, a história de Josué foi tão bonita, né? Nós vamos ver o livro de Juízes, capítulo 4. Nós vimos que no capítulo 3... Deus começou a levantar alguns juízes. Otiniel foi o primeiro, depois Eude, o segundo. E uma observação aqui, né? Eude, você lembra que ele foi lá e cravou uma espada de 45 centímetros, aproximadamente 2 côvados, tamanho de 2 palmos, né? Eu não sei se ontem eu levantei uma mão só, mas referente a 2 palmos, 45 centímetros, no ventre de Eglon, e ele morreu ali, e deu tempo de Eude correr, chamar o pessoal das tribos de Israel e vir combater contra aquele rei dos Moabitas, e passaram todos a esse fio de espada, e aí o povo teve um paz por durante 80 anos, depois veio o outro juiz, que foi um juiz não muito expressivo, mas foi um juiz que passou também por essa história, né, o Sangar, desculpa. E nós temos aí então os 3 juízes que o Senhor levantou: Otiniel, irmão de Caleb, Eude e Sangar. E esses 3 juízes deram início então à era dos juízes. E os juízes, como nós vimos, era juízes mesmo, eles julgavam as causas do povo de Israel, mas também eles lideravam, tinha a função de liderança. E hoje nós vamos ver o capítulo 4 de Juízes, onde que Deus vai dar o protagonismo agora a uma mulher. É isso aí, Débora. Era uma juíza e uma sacerdotisa. Na época, a juíza que Deus levantou após Sangar, um juiz menor, com menos expressão do que Eudes e Otiniel. Vem agora Débora, uma mulher de grande expressão. Vamos ler então? Porém, os filhos de Israel tornaram, depois de Sangar, tornaram a fazer o que era mal aos filhos do Senhor, depois de falecer Otiniel, Eude, Sangar. E vendeu-se o Senhor na mão de Jabim. Jabim era o rei de Canaã. Guarda esse nome aí. Jabim, que reinava em Azor. E Sísera, quem que era Sísera? Esse homem vai ter um fim um pouco inusitado. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro. É carro demais, e de ferro ainda, indicava superpoder, como hoje as grandes nações, Rússia, Estados Unidos, ter bomba atômica. Naquela época, ter carro de ferro era um poderio de armas que amedrontava todo mundo. Imagine aí, 900 carros de ferro, era poder demais. E por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel. Então ela era juíza nessa época, naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juíza. Essa palmeira de Débora se refere, provavelmente, a Débora aqui que se refere, não é a juíza Débora dessa época, não, mas Débora, que era ama de leite de Rebeca, mãe de Esaú e de Jacó, que foi enterrada aí, nessa região, entre Ramá e Betel. Então era conhecida palmeira de Débora por causa da ama de leite de Rebeca, esposa de Isaque. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naphtali,
E disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson, a Sísera, capitão do exército de Jabim. O exército de Jabim, que era poderoso, com 900 carros de ferro, com seus carros, com a sua multidão, e darei na tua mão. Olha o que Débora profetiza, traz para Baraque. E então lhe disse Baraque: se fores comigo, olha o Baraque, a autoridade que ele dá a Débora: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, eu não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher, guardem isso, a mão de uma mulher, o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon, a tribo de Zebulon e Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens. Após ele, Débora subiu com ele. E Éber, queneu, presta atenção, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quisson. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porquanto este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após eles. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé, a tenda de Jael, mulher de Eber, nós vimos falar lá, um queneu, Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, o rei de Azor, o rei dos cananeus, e a casa de Eber, cananeu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, Senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com a coberta. Então ele lhe disse: dai-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar: há alguém aí? Responderás que não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou na mão um martelo, e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando-lhe ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: venha te mostrar-te-ei o homem que busca. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel, apesar de endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram Jabim, rei de Canaã. História bonita, né, gente? História bonita, sim. Nós vimos um final aí meio nebuloso, mas bonita no sentido de saber que uma mulher, Deus entregou a nação de Israel sob a liderança de uma mulher.
Nós vimos aqui Débora, uma mulher que era profetisa e que tinha autoridade sobre as nações de Israel, ou seja, era juíza, ela julgava, ela que liderava, ela que comandava Israel. Não estávamos no tempo de reis, mas de juízes. E após levantar Otiniel, Eude, Sangar, agora Deus levanta Débora. E nessa época que Deus levantou da Débora, o povo de Israel, mais uma vez, tinha seguido os caminhos errados, tinha desviado do Senhor. E eles estavam há muitos anos sobre o jugo do rei, de um rei cananeu. E aí, Deus levanta Débora. Para quê? Para que ela pudesse vir e liderar esse povo, para libertar esse povo da mão do rei de Canaã, que era Jabim. Só que Jabim tinha um capitão poderoso do seu exército. Jabim tinha Sísera, que era um capitão. Ele era muito afamado e ele tinha sob o seu poderio mais de 900, aqui fala 900 carros de guerra e carros de aço, de ferro. E isso era um poder de arma muito grande. É como se hoje um país tivesse bomba atômica. Então vocês imaginam o quanto que as nações que eram subjugadas, e nesse período a nação de Israel estava sob o jugo do rei cananeu aí, Jabim, onde tinha sobre liderança o exército Sísera, e aí vieram até Débora, porque o povo já não suportava mais, já não aguentava mais. Aí Deus levanta Débora, profetiza, e Débora então chama Baraque e fala: levanta para que a gente possa ir e combater a Jabim, o rei de Canaã, e a Sísera com seu exército. Só que ela chama Baraque, só que Baraque fala assim: eu só irei se você for comigo. Ela fala: vá e convoque as tribos, homens das tribos de Naftali e Zebulon, e que a gente vai subir ao Monte Tabor para que a gente possa combater. E o Senhor vai entregar em nossas mãos. Porém, Baraque, a honra não vai ser sua, a honra vai ser de uma mulher. Ela já está aqui profetizando aquilo que o Senhor entregou na mão dela. A profecia de que o povo de Israel venceria as nações de Israel, não mais ficaria sobre o jugo de Jabim, nem sobre o jugo do capitão do seu exército, mas sim que Deus entregaria na mão de uma mulher, Jael, esposa de Éber da família de Moisés, do sogro de Moisés, um queneu, mas que vivia em paz, não tinha conflito entre a família de Éber aí e de Jabim. Eles viviam em paz com Jabim, esse rei cananeu. Eles tinham harmonia com esse povo aí. Então, nós vamos ver a importância disso aí no desenrolar da história. Então, num dia em que eles estavam prontos para a guerra, sobe Sísera com seu exército, com seus 900 carros, para poder guerrear contra o exército de Israel, porque Sísera ficou sabendo que eles estavam ali no Monte Tabor, pronto para a guerra. Então eles vão para a guerra. Só que naquele dia Débora fala a Baraque: vá que hoje o Senhor entregará em suas mãos. Imagine carro de ferros. Aí no ribeiro, próximo a um ribeiro que eles estrategicamente tinham acampado para iniciar a guerra. E nesse dia, de acordo com os historiadores, choveu muito. E essa região, coberta por esses rios, acabam que o terreno fica meio encharcado, fica meio mole, barrento. E com os carros de guerra de ferro, que são pesados, quando Sísera vem combater contra o exército de Israel, os seus carros atolam nesse lamaçal, nessa terra fofa, e eles não conseguem andar com os seus carros, mover-se com os seus carros.
Aí eles têm que descer dos carros, porém aí o povo de Israel vem e combate contra o exército de Sísera e mata todos a fio de espada. Porém, Sísera consegue fugir e vai para a casa de quem? Jael, esposa de Éber, que na cabeça deles, na cabeça de Sísera, vivia em paz com Jabim, tinha harmonia entre eles. Era uma família que tinha paz, que vivia em harmonia com os cananeus aí. E Sísera é chamado por Jael para entrar na sua tenda, para que ele pudesse esconder, e ali ela coloca uma coberta sobre ele para que ninguém pudesse ver, mas tudo estrategicamente, já tudo orientado, instruído pelo Espírito Santo de Deus, para poder dar fim ao exército, ao líder do exército de Jabim, cananeu, rei cananeu. E aí ele pede água. Aí o que Jael espertamente faz? Vai lá e pega o leitinho de cabra quentinho. Imagina a pessoa cansada, vindo correndo de uma guerra, exausta, morrendo de sede, e vai e bebe um leite quente. O leite quente é relaxante, né? Bebeu ali, caiu no sono. Então, estrategicamente, ela dá o quê? Um leitinho quente para ele beber. E ao dar o leite quente para ele beber, ele dorme. Ela pega uma estaca, um prego bem grande, que era feito para estender as tendas, né, para pregar e fixar as tendas, e vem bem devagar aqui na fonte dele e pega o martelo, soca e crava essa estaca na fonte dele e ele morre ali. E Baraque vem de encontro, procurando o Sísera, e aí Jael vai de encontro a ele e fala assim: vem cá, Baraque, eu tenho quem você procura. Quando chega lá, é Sísera, o comandante, o capitão do exército, com a estaca fincada na sua cabeça, morto. E aí o exército de Israel vence totalmente o exército de Jabim, e logo em seguida continuam nesse combate até eliminar o rei dos cananeus, Jabim, com todo o seu exército, com seu comandante poderoso, com seu capitão Sísera, que foi entregue nas mãos de uma mulher, como Débora profetisa havia profetizado, que naquele dia o Senhor entregaria o exército. Então, assim, tenha fé. Tenha fé. É a mensagem desse capítulo, porque Débora, ela mostrou a Baraque que não teve fé, ele não acreditava que Deus pudesse entregar, porque ele falou assim: só vou à guerra se você estiver comigo. Olha, o tanto que era respeitada essa mulher, o quanto que ela tinha autoridade, que eles sentiam confiança. Eles tinham até fé de que aquilo que ela falava como profetisa, que vinha de Deus, então se ela estivesse com eles, com certeza ele pensava assim: Deus estará com ela. Mas é preciso que nós tenhamos fé sabendo que Deus está com cada um de nós. Não é o pastor que leva a palavra, não é o líder espiritual, o padre, qualquer um que está levando a palavra, que vai ser instrumento, que pode ser instrumento das bênçãos. Não, é a sua fé, ela tem que vir de dentro de você. Então a fé dessa mulher, dessa profetisa, fez com que os 10 mil homens de Zebulon e Naftali vencessem esse exército poderoso de Jabim. Muitas pessoas utilizam hoje amuleto. Esse lencinho aqui, esse lencinho, se você levar e colocar lá para você dormir, ou essa froinha, ou essa vassoura, ou esse grãozinho de feijão, a casa vai prosperar, você vai realizar os seus sonhos, você vai ter êxito, você vai ter sucesso. Objetos de fé. As pessoas focam a sua fé nesses objetos. Baraque estava focando a sua fé na mulher, apesar de que Débora era uma mulher que tinha essa autoridade e era uma profetisa, e eles confiavam muito no que ela falava, mas é preciso, a mensagem que a gente deixa é o seguinte: a fé tem que vir de dentro de você, porque Deus está aí dentro de você. Acredite, acredite.
Mesmo que a profecia venha de outras pessoas, mesmo que haja outros meios para que você possa alcançar seus objetivos, você não pode temer. Vá adiante. Inclusive, Débora fala aqui para Baraque: eu não falei que o Senhor entregaria o exército de Jabim em nossas mãos? Então vá, desça agora, porque esse é o dia. Ela está reafirmando a palavra de Deus. E eu estou aqui reafirmando a palavra de Deus para você. Tenha fé que a vitória virá em tuas mãos. Tenha fé, continue acreditando, não temas. O não temer é acreditar, é ter fé, é continuar, porque Deus, aquilo que Ele tem para entregar nas suas mãos, Ele entregará às suas mãos. Independente de quem que Ele use para isso. Mesmo que não for através de você, vai vir através de outra pessoa, mas a fé tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro de você. É você que tem que acreditar. Então pare de ficar buscando amuletos de fé, confiando apenas em homens, porque não foi de homens que vieram a vitória. Por mais que veio pela mão de uma mulher, mas pela unção do Espírito Santo, que orientou e instruiu essa mulher, Jael, esposa de Heber, para que pudesse estrategicamente fazer que Cícera dormisse, para que ela pudesse então derrotá-lo com um prego, uma estaca na sua fonte. E que a gente possa tomar isso como lição de que Baraque, né, nesse comandante aí do exército de Israel, não foi ele que derrotou Cícera, foi uma mulher. Então, mulher, saiba, reconheça o seu poder. Reconheça que na história da Bíblia, nós vimos aqui várias mulheres, heroínas de fé, que se levantaram para fazer a história, para fazer a diferença. Então, nunca se deixe subjugar, achando que é o homem que tem o poder, que é o homem que pode fazer a diferença, que é o homem que tem que ocupar todos os espaços de liderança. Não, o que nós estamos vendo aqui? Duas mulheres, Débora e Jael, que fizeram a diferença. Líderes e mulheres corajosas que derrotaram pela sua fé, pela sua coragem, pela sua inteligência, pela sua estratégia, um exército poderoso. Que você, então, mulher, reconheça na história das mulheres de fé, assim como Maria, que foi uma mulher muito abençoada, bendita entre todas as mulheres, mãe de Jesus, aquela que foi escolhida por Deus para trazer a luz do mundo, para trazer a salvação. Ela teve a coragem de dizer um sim, mesmo antes de ser casada. Imagina naquela época uma mulher apresentar grávida sem ainda ter o marido desposado. Então ela teve a coragem, ela sabia que ela poderia ser apedrejada, ela sabia que ela poderia ser morta, mas ela não negou, ela falou um sim. E esse sim de Maria, da coragem dela, da determinação dela, da fé dela, fez a diferença para mim e para a sua vida, para a nossa história. Porque ela trouxe ao mundo o Salvador. Olha a coragem de Raabe. E tantas mulheres de fé como Débora, como Jael. Que seja exemplo para você, mulher. Que você nunca se subjugue o seu poder, a sua força, a sua inteligência, e que tenha coragem, como essas mulheres, para poder fazer a diferença no meio onde você está. Amém? Vamos orar ao Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado por essa mensagem linda, maravilhosa, onde que nós vimos o poder da mulher. A mulher vindo com sua força, com sua fé, com sua coragem, fazendo a diferença. Abençoe cada mulher, abençoe cada vida, cada mãe, cada filha, cada esposa, cada amiga, cada companheira, cada trabalhadora, cada homem, cada família. Que o Senhor possa derramar a tua graça, a tua bênção sobre esses guerreiros de fé, sobre essas guerreiras de fé, homens e mulheres de fé que têm feito a diferença nesse mundo, com sua coragem, com sua determinação, com sua fé, têm rompido e alcançado vitórias. Que o Senhor possa continuar te abençoando hoje e sempre. Amém? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe.